noite, paz do Senhor. Gostaria de deixar uma breve palavra para os irmãos no livro de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 5. Vou lendo para não tomar tempo. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo, que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida. Senhor Jesus Cristo, no nome do teu Filho amado, eu gostaria de entregar a minha vida em tuas santas e poderosas mãos. Pai, eis-me aqui, meu Senhor Jesus, para pegar verdadeiramente a tua palavra ao teu povo, Pai. Senhor, eu tenho a consciência de que não sou digno, não sou nada, verdadeiramente não sou ninguém diante de ti, de toda a sua grandeza, diante de toda a sua misericórdia. Mas eis-me aqui, meu Senhor, para pregar a tua palavra para a tua igreja. Usa-me, Pai, verdadeiramente em tuas santas e poderosas mãos. Senhor Jesus Cristo, que no nome do teu Filho amado, o Senhor possa verdadeiramente falar através de mim. Que não venha ser eu falando, mas sim o Senhor através de mim, Pai. Deus, por verdadeiramente não tenho nenhuma sabedoria, verdadeiramente, Pai, eu não sou verdadeiramente o que Tu és, Pai. Não sei verdadeiramente o que Tu sabes, meu Senhor Jesus. Mas, Deus, no nome do Teu Filho amado, que as palavras possam vir verdadeiramente de Ti, Pai. Não de mim, meu Senhor, porque eu sou falho, sou pecador, indigno, Pai, de tudo que Tens feito, meu Senhor Jesus, de tudo que já fizeste em minha vida, Pai. Mas, Deus, no nome do Teu Filho amado, usa-me para honrar agora o Teu santo nome. Meu Senhor Jesus, que essa palavra possa ir de encontro ao coração de cada um que ouvi-la, meu Senhor Jesus. No nome do Teu Filho amado. Amém. Jesus, ele vem verdadeiramente nessa palavra, ele vem dando essa ideia de um amigo que você precisa num momento, por exemplo, dessa situação que ele diz, quando um viajante vai à sua casa e você vai à sua casa com fome e você precisa de comida para poder alimentá-lo. E eu me lembro que verdadeiramente eu pedindo ali ao Senhor uma palavra, e o Senhor ele me deu essa palavra em Lucas, verdadeiramente chamou muito a minha atenção essa questão da oração. Porque o que Jesus ele quer verdadeiramente enfatizar nessa palavra é a oração. E nós vamos verdadeiramente entender o que o Senhor ele quer falar conosco através dessa palavra. Isso ele vem dizendo: suponham que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. O Senhor verdadeiramente, Jesus Cristo, ele fala isso. Esse texto é verdadeiramente uma fala de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele está querendo verdadeiramente tipificar, ele está querendo nos fazer lembrar, nos trazer a lembrança, uma situação em que verdadeiramente você precisa de algo. Precisa de algo, de alguém. Algo importante. Por que algo importante? Porque ele relata verdadeiramente aqui de pedir a um amigo. Ou seja, você verdadeiramente pode pedir coisas simples a um amigo, mas geralmente as coisas mais importantes, ou coisas muitas das vezes que têm mais atenção, você costuma pedir a alguém próximo, alguém que você tem intimidade, ou seja, a um amigo. E ele fala aqui justamente uma visita que vai na casa desse homem,
que ele fala para os discípulos imaginarem. Porque os discípulos aqui, eles pedem a Jesus para que ele ensine eles a orar, tá falando ali no capítulo 11. E os discípulos, eles pedem justamente para Jesus ensiná-los a orar, e como João fez com seus discípulos. E nisso, depois de Jesus ele ensinar verdadeiramente a oração do Pai Nosso, que vai falar lá em Mateus também, e aqui em Lucas fala novamente, ele começa a falar sobre esse amigo, sobre essa petição, verdadeiramente. E Jesus está querendo tipificar, justamente, muitas das vezes, em situações do cotidiano de nossas vidas. Senhor, eu tenho uma família e verdadeiramente eu estou sem dinheiro, por exemplo, da passagem, como eu vou fazer para poder alimentar minha família? E você ir de encontro a um amigo seu, para poder verdadeiramente pedir, poder verdadeiramente resolver esse problema que te aflige, que tem verdadeiramente te incomodado. E nisso vai falando: e o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus, ele fala verdadeiramente de uma situação em que você vai de encontro a esse amigo, ao seu amigo, e ele diz para você não incomodá-lo, que já está por exemplo, você vai de madrugada, ele diz que está com sono, que a sua família já está toda deitada e que ele não pode te ajudar. Ou seja, aquele problema que você tem, que você precisa de uma solução imediata, você vai de encontro ao seu melhor amigo, aquele em que você mais confia, ele diz que ele não pode te ajudar porque ele simplesmente não pode levantar ou que ele está muito ocupado no momento. E depois disso Jesus fala, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus, ele vem trazendo verdadeiramente essa palavra, por essa, diria até uma palavra-chave, essa importunação, que outras Bíblias vai dizer até mesmo como insistência. No caso aqui, a gente tem como importunar algo de verdadeiramente de perturbar, né, alguém, de ficar pedindo para aquela pessoa, exaustivamente pedindo para aquela pessoa. Mas o que Jesus ele quer verdadeiramente dizer aqui nessa palavra é a insistência na petição, ou seja, a insistência na oração. Porque verdadeiramente Jesus ele quer trazer aqui uma situação para que nós venhamos entender, uma situação que você precisa de uma resposta muitas das vezes imediata, ou então não imediata, mas sim uma resposta rápida do Senhor, ou mesmo de alguém que possa lhe ajudar. Jesus está falando que persevere, insista, ele está falando da insistência. Ele está falando aqui, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação. Jesus, ele está querendo verdadeiramente nos dizer que pode ser até que naquele exato momento você não receba, mas pela insistência. Quantas das vezes nós temos visto diversos irmãos desistirem no meio do caminho, não só muitas das vezes na sua caminhada com Jesus Cristo, mas também desistindo em suas causas, desistindo naquilo que há tantos anos eles têm pedido, têm apresentado diante do Senhor. Quando Jesus fala aqui também, ele fala, suponho que um de vocês tem um amigo que recorra a ele à meia-noite. Jesus está falando de verdadeiramente expor. Você tem verdadeiramente exposto, tem verdadeiramente colocado aquilo que você quer diante do Senhor? Jesus ele vem aqui trazendo verdadeiramente a chave, ele vem trazendo o caminho, vem mostrando o que fazer para que nós possamos ser respondidos, para que nós possamos verdadeiramente, como ele precisava desses 3 pães, os nossos 3 pães. Ou seja, o que seriam os nossos 3 pães? A nossa resposta. Jesus ele fala da insistência. Nós precisamos insistir
na petição, na oração ao Senhor. Nós não podemos verdadeiramente desistir em nossas causas. Por mais que nós tenhamos verdadeiramente apresentado diante do Senhor diversos anos, apresentando diante do Senhor, colocando verdadeiramente sobre o altar do Senhor, apresentando a Ele, expondo a Ele. Da mesma forma que esse amigo aqui, ele expôs diante do seu outro amigo, nós precisamos de expor e colocar verdadeiramente diante de Deus. E insistir, como a palavra fala aqui também, importunar, verdadeiramente não desistir de perseverar na oração. O Senhor, Ele verdadeiramente quer nos trazer, Ele quer verdadeiramente nos ajudar a entender que a perseverança na oração, a insistência na oração, por mais que não seja naquela hora como Ele fala, ou então até mesmo aqui, por mais que não seja naquele tempo, mas Ele fala, por causa da insistência, por causa da importunação, lhe dará tudo o que precisar. E nisso, Ele vem falando, por isso digo, peçam e será dado. E nisso eu me perguntando, Senhor, mas para aqueles que se lembram quando estudou português, eu fiquei pensando muito sobre, por isso digam, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Eu fiquei pensando nesse "e". Eu pensando porque, para aqueles que lembram e estudaram português, o "e" é uma conjunção que ele pode ter valor no caso de somar ou muitas das vezes de indicar ideias contrárias. Ou seja, de muitas das vezes indicar o sol e a lua, entendeu? De uma forma contrária, ideias contrárias. Algo que brilha e algo que, no caso, que acontece durante a noite. E muitas das vezes até ideias que se adicionam. E nisso, pensando aqui, nesse versículo, quando Jesus ele fala isso, o Senhor verdadeiramente me ajudou a entender que ele traz uma ideia aqui de conclusão. O que é conclusão? Algo de término. Ou seja, ele está indicando o término daquilo. E isso buscando o quê? Aquilo que ele vem falando durante o texto. Ou seja, peçam. Peçam. E o que ele vem falando? Insista. Então, peçam insistindo e terminará sendo dado. Buscam insistindo e será encontrado. É aí que fala, batam insistindo, importunando e a porta será aberta. O Senhor, ele vem trazendo verdadeiramente essa consciência de que nós precisamos continuar, nós precisamos insistir. Ele vem dando essa ideia de término. Por quê? Para que nós entendamos verdadeiramente que ao insistir, a colocar em prática o que nos chama a atenção aqui, nós alcançaremos aquilo que nós temos pedido diante do Senhor. E nisso eu fiquei muito impressionado porque verdadeiramente não é algo comum dessa conjunção. Essa conjunção, como eu disse, tem esses dois valores. Ou ela está somando, adicionando ideias, ou ela está expondo ideias contrárias. Mas aqui ela está concluindo, ela está terminando, ela está dando uma ideia de que se você fizer isso, vai ter um fim. E o fim qual é? Se você pedir, e como ele vem falando no texto, insistir, o fim vai ser que aquilo será dado. O Senhor, ele verdadeiramente te chama, ele nos chama para insistir em oração, para perseverar em oração. Todas as vezes nós conhecemos muitos testemunhos de pessoas que perseveraram na oração diante de muitos anos por causas e eles conseguiram essas causas. Por quê? Porque aqui, como a palavra do Senhor fala, peçam e será dado. Insistam. O Senhor, ele nos chama hoje para que nós insistamos. Muitas das vezes você, como eu, todos nós somos verdadeiramente inconstantes.
Mas a inconstância, ela verdadeiramente faz parte do ser humano, ela faz parte verdadeiramente de nós. Mas o Senhor, Ele conhece, Ele nos conhece, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe da nossa inconstância. Mas Ele fala da insistência. A questão não é você todo dia ter um horário separado, você todo dia se programar, ou programar todos os seus dias para que você consiga verdadeiramente orar ou insistir em prol daquela busca. O que também não é errado. Mas o Senhor, Ele conhece os nossos corações. Tudo que o Senhor pede é para não desistir, não parar de pedir, continuar pedindo. Continuar pedindo para que nós crendo verdadeiramente no fim, ou seja, nessa conclusão, pedindo, pensando que vai ser dado. Nós precisamos verdadeiramente ter essa fé, essa certeza de que vai ser dado. Precisamos insistir acreditando nesse fim. Nós como cristãos, nós que verdadeiramente conhecemos, verdadeiramente acreditamos na palavra do Senhor, nós precisamos acreditar nesse fim, nessa conclusão das nossas súplicas. E nisso ele continua falando: pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Verdadeiramente, chamando para esse fim, chamando verdadeiramente, nos chamando para insistência, nos chamando para súplica, nos chamando verdadeiramente para um particular com Ele, nos chamando verdadeiramente para conversar com Ele. O Senhor em Mateus, agora eu verdadeiramente não me lembro o versículo, mas ele diz para que quando nós viemos orar, nós vamos para o nosso quarto, fechamos a porta e que nós oremos ao nosso Pai em secreto, que Ele nos ouve e nos atende. Então, verdadeiramente, o Senhor está sempre nos chamando para um particular com Ele. Desde o início da humanidade, até mesmo com Adão e Eva, Ele vem nos chamando para esse particular, para esse íntimo. O Senhor, Ele vem verdadeiramente nos chamando para uma situação com Ele, para verdadeiramente uma intimidade com Ele. Porque Ele sabe o quanto nós somos verdadeiramente, até mesmo, nós somos falhos. Mas Ele vem nos chamando para que nós venhamos ter essa comunhão com Ele. E, obviamente, aquilo que Ele deixou conosco, que é o Seu Espírito Santo. Ele nos chama verdadeiramente para isso. E nisso Ele vem falando: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir o ovo, lhe dará um escorpião? O que Jesus ele quer dizer com isso? Jesus ele quer trazer verdadeiramente o nosso entender, né? Ele quer que nós entendamos que não há impossíveis para Deus. Quantas pessoas, muitas das vezes, nós conversamos durante o dia a dia, ou até mesmo da nossa família, que as pessoas ficam muitas das vezes com vergonha de pedir algo ao Senhor por achar que aquilo é muito impossível ou que aquilo é muito distante de acontecer. Mas Jesus ele vem trazendo verdadeiramente essa palavra para dizer que não há impossíveis para o Senhor. Para dizer verdadeiramente que mesmo nós, tendo a nossa natureza pecaminosa, mesmo nós tendo todos os nossos defeitos, o nosso pai terreno, ou muitas das vezes aqueles que não têm pai, aquele que representa uma figura familiar, uma figura de carinho na sua vida, você pedindo algo e ela te dá, quem será então o seu pai verdadeiramente na fé? O seu pai, aquele que te criou verdadeiramente, que é os deuses dos deuses. Jesus, ele verdadeiramente, ele está falando para que quando nós estivermos em nossas petições, quando estivermos orando, pedindo verdadeiramente Ele e insistindo, crendo naquilo que será dado, nós não venhamos verdadeiramente definir limites para um Deus que não tem limite. Jesus está aqui verdadeiramente falando
de pedir um peixe, no lugar disso dará uma cobra. Ou seja, para que nós não venhamos pensar que nós pedindo algo grande, em que a nossa percepção, na nossa concepção seja algo grande, o Senhor ele vai nos dar algo menor. Não. O Senhor, ele verdadeiramente ele nos sonda e ele conhece o propósito e o desejo dos nossos corações. Peça, apresente verdadeiramente diante do Senhor. Apresente aquilo que você tem, para apresentar aquilo que você tem pedido diante do Senhor. Crendo que verdadeiramente será dado, crendo que será ouvido verdadeiramente. O Senhor, ele nos ama e ele nos chama para esse particular. Tenha verdadeiramente essa consciência de que ele verdadeiramente ele quer dar aquilo que você tem pedido, não algo menor daquilo que você tem pedido. Não pense que é algo grande demais, porque nós servimos um Deus que é o Deus dos impossíveis, o Deus das causas impossíveis, um Deus que abre porta onde não tem porta. Esse é o nosso Deus. E ele continua falando: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A quem nós devemos pedir? Verdadeiramente. Nós devemos pedir verdadeiramente ao Espírito Santo, que é verdadeiramente a figura de Deus Pai e a figura de Deus Filho aqui na Terra. Que está verdadeiramente para aqueles que conversam com Ele, para aqueles que aceitam a sua pessoa, a pessoa do Espírito Santo, que verdadeiramente tem comunhão na vida daqueles que têm comunhão com Ele. Ele é aquele para quem nós devemos pedir. Peça ao Espírito Santo aquilo que verdadeiramente você tem pedido todo esse tempo. E creia nesse fim. O Senhor te chama para isso. O Senhor, nessa palavra, Ele quer te chamar a atenção para isso. A atenção de todos nós para isso. Não desista. Persevere nas suas petições. O Senhor te ouve. O Senhor te ama. E Ele quer verdadeiramente conceder aquilo que você tem pedido. Mas você não pode desistir. Não desista. Insista verdadeiramente. Porque o Senhor, Ele quer verdadeiramente te dar. E como já foi falado, verdadeiramente não dê limites para um Deus que não tem limites. Um Deus que criou o universo e tudo que existe. Peça verdadeiramente, não tenha medo. Exponha, coloque diante dEle. Porque Ele verdadeiramente, Ele quer fazer aquilo que você tem pedido em suas vidas. Verdadeiramente eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos que venha verdadeiramente de encontro ao coração de todos. Gostaria de desejar uma boa noite e tudo de bom.